Olá pessoal, mais uma semana, tudo bem com vocês? Bom, tô cansada, tô afadigada hoje, então eu vou fazer o vídeo aqui mesmo, da onde eu estou, tá bom? Estou de fone porque, apesar de estar dentro do carro, eu não consigo falar muito alto, então às vezes dá para quem tá assistindo fica baixo. Eu já recebi comentários que, ai, por favor, fale mais alto. Então eu não consigo falar muito alto, né? Só com meu marido que eu consigo falar alto. Mas assim, eu conversando, o máximo que eu consigo falar é esse tom de voz. Então eu tô de fone já exatamente por isso, tá bom, pessoal? Bom, aqui tá muito frio mesmo. Estou de cachecol porque se eu ficar com o carro ligado, meu carro é a diesel, ele faz um barulho muito alto e vai atrapalhar o vídeo, tá bom, pessoal? Bom, o que me fez lembrar hoje para fazer o vídeo aqui dentro desse carro. Algum tempo atrás, um japonês começou a congregar aqui. Vou falar sempre aqui onde era minha comum, tá bom, pessoal? E ele casou com uma brasileira. Ele casou com essa brasileira, então a brasileira era uma separada, era organista, ela era uma das únicas organistas que tinha aqui na época, né? Tocou muito tempo só ela nos cultos de jovens, nos cultos oficiais. Muito bem. Aí teve um problema no casamento, separou, o marido dela foi embora para o Brasil, os dois descendentes, né? Então ela continuou, eles tinham casa e os filhos estudando aqui, ela quis continuar aqui, o ex-marido foi embora, porque não existe ex-irmãos, né? Não existe essa palavra ex-irmão. E aí ela casou de novo com um japonês e ela começou a congregar, voltou muitos anos depois, ela começou a congregar de novo, né? Naquele banquinho lá atrás, sabe? Que é das pessoas que erram, então. Aquele banquinho da congregação que existe em todo lugar da face da terra, existirá esse banco para quem teve um segundo casamento, quem não deu certo em alguma coisa na vida. Então o banquinho lá atrás está reservado para eles, né? E aí, pessoal, esse japonês começou a congregar, mas ele não entende nada. Não entende nada, porque ele só conversa com a irmã em japonês, né, em Nihongo. Então ele começou a congregar. A mãe dele, a sogra da irmã, enferma, um dia quis conhecer a igreja, né? Então ali pediu um tradutor, porque para traduzir coisa da Bíblia, gente, até mesmo fazer a leitura da Bíblia em Nihongo, em japonês, não é qualquer pessoa que consegue, é difícil. Então precisava de alguém que falasse muito bem e lesse muito bem o japonês, para falar para a Batianzinha, né, que é a senhorinha, a sogra da irmã. Beleza. E aí trouxe o tradutor e tal, que fala bem, consegue explicar bem o que está escrito ali na Bíblia. E através disso, ele começou a gostar dos cultos. Bom, ai, me poupe, né? Eu tenho que fazer esse comentário, mas para quem não entende nada, né? Já é esquisito, mas se ele gostou, tudo bem. E aí ele começou a congregar por causa da irmã, né? Da irmã, que era organista e fez como a vida inteira aqui nesse lugar. E ele pediu um dia, falou assim: olha, eu já estou indo bastante tempo na igreja, não entendo nada em português, preciso de um tradutor. Quando não tem um tradutor do lado para fazer a tradução já imediata para ele, né? A esposa falava tudo em casa depois para ele o que foi falado, né? E os hinos, talvez, eu não sei, não tenho amizade com a irmã, só de paz Deus, amém, quando eu estava nessa igreja. E nunca fomos amigas, nem inimigas, mas não tinha aquela amizade, né, pessoal? Então, eu não posso falar para vocês assim, como que ela lidou com esse assunto de tradução para ele, né, para o marido japonês. Conforme ele foi congregando, um dia ele falou para ela que ia conversar com a igreja para ver se não teria condições de alguém que falasse bem o japonês atendesse um culto, para ele saber direitinho como que é um culto feito por um japonês na língua dele, né? Aí foi feita a reunião e foi aprovado. Então o que acontece? Então vamos lá.
Eu gosto de explicar bem os vídeos para as coisas não sair fora do contexto, né? Pegar o bonde andando. E aí, pessoal, tem 3 irmãos aqui que dominam bem o idioma, né? Tem que dominar bem para ler a Bíblia e explicar as coisas de Deus, porque não há tradução, né? Vocês sabem, não há tradução na face da terra, nem para nomes, nem para muitas frases escritas na Bíblia, não tem tradução. Então, inclusive, eles adaptaram o inário em japonês, tá? Eles adaptaram, não casa muito com a orquestra, porque teve que adaptar as palavras de português para japonês. Então não entra ali no tempo da nota. Então algumas coisas não está exatamente correto dentro do Inário 4, que é feito só para reunião reunião de jovens em japonês, tá bom? Para as crianças que não sabem o português. Esse Inário hoje em dia não tem mais, né? Encerrou a produção dele, por quê? Porque vai traduzir o Inário inteirinho para japonês, tá bom? Aí que aconteceu? Tem 3 irmãos aqui que dominam bem o idioma japonês, né? Fala muito bem. Então, como teve esse caso aqui na minha região, de um japonês testemunhado, começou a congregar e gostar, vinha um irmão, ia ser feito um rodízio de irmãos. De 3 ia ter o rodízio, né? Sempre ia vir um aqui atender o culto uma vez por mês, um culto só em japonês, para essa alma. Então foi pedido encarecidamente para a Irmandade continuar vindo na igreja, mesmo que o culto é em japonês, porque ele sendo japonês, ele ia sem entender nada, tá certo? Então seria muito desagradável para ele, no dia do culto, para ele, a Irmandade não querer estar, né? Para ajudar a cantar os hinos, porque tem que ser tudo em japonês nesse dia, cantar os hinos em japonês, testemunhança em japonês, a oração é tudo em japonês, então fica difícil para a Irmandade, porque a maioria é brasileiro, não tem japonês aqui, né? Então, que é crente, batizado, que não tem aqui nessa região, não tem. Então, é difícil para a Irmandade ver tudo em japonês, porque não entende nada. É a mesma coisa a gente estar no lugar dessa pessoa, né? Desse testemunhado, que não entende nada em português e ele estava lá, né? Tudo bem, então começou a fazer um rodízio de irmãos. Agora, gente, nós vamos falar o que eu quero falar para vocês aqui. Se eu que sou nova, tô cansada, tá? Eu ando um pouquinho, já canso, quero ir para casa. Vou falar para vocês, tem um irmão, ele é cooperador. E ele é mais japa do que brasileiro, né? Porque tem aquele pessoal que foi criado no Brasil com o sistema japonês. Então, quando vem para cá, eles não mudam. Eles não mudam. Então, eles continuam falando do mesmo jeito. E agindo, comendo igualzinho fazia com os pais. Esse irmão hoje, ele está com 70 e poucos anos de idade. Ele atende uma obra há muito, muito tempo numa igrejinha pequenininha, certo? E a esposa dele também tem 70 anos. Aqui onde eu moro, aonde ele vive, onde ele mora e atende lá, dá 300 quilômetros para ir e 300 para voltar. Na verdade, eu estou arredondando, mas dá 290 e alguma coisa, né? Para vir, 290 alguma coisa para voltar. Então, vamos arredondar para 300 esse número. Então, 600 quilômetros. Então, o culto aqui é às 8 da noite, tá? Então, ele tem que sair da casa dele, o irmãozinho de Chan, né? Vim com a esposa, terceira idade, tá, gente? Pegar as estradas aqui, as rodovias, aqui no Japão, eu não sei no Brasil qual é o limite aí, mas aqui dá 140, 160, né? Por hora. E os que andam muito devagarzinho é multado, não pode, tá? Não pode. Se você tá numa rodovia de viagem, né? E você estiver andando menos que 100, o policial te para, porque você tem que estar andando mais de 100. Para isso é aqui a gente fala cosoco, tá, pessoal? As rodovias. Eu até esqueço no Brasil como que é as rodovias mesmo, né? Então, pensa bem. Então, esse irmão vem atender, começou a vir atender. De vez em quando, a esposa não vem. Não tem como vir, né? É difícil ela vir. E aí, eles começaram a vir, né? E, em vez de ter o rodízio, começou a vir só esse irmão. Porque ele, acho que era o irmão mais, assim, aposentado, mas trabalha, continua trabalhando. Tá? Agora não, tá enfermo. Mas até algum tempo atrás estava trabalhando.
Então, era um irmão que poderia estar assim com esse tempo no sábado para vir atender os cultos aqui a partir das 8 da noite em japonês. Tudo bem. Na hora de ir embora, o culto acaba por volta assim, 10 para as 10, né, 20 para as 10, né? Porque o irmão é muito gente boa, tá, gente? Além dele pregar em japonês, ele sabe que a Irmandade não entende. Então, ele prega um pouco em português também, para a Irmandade não ficar tão perdida, né? Então, era muito gentil da parte dele isso aí para nós, muito gentil mesmo. E aí a gente ficava contente, né? Eu frequentei alguns cultos assim. Quando era dia de culto em japonês, dá um pouco de desânimo, porque a gente não entende, né? E só pode orar em quem sabe falar japonês, a testemunhança também é em japonês. Então fica difícil pra gente que não domina a língua para falar diretamente com uma pessoa que é japonesa, né? E aí uma das vezes, eu conversei com o irmão depois do culto. Falei, o irmão tá com quem? Que eu não vejo irmão com ninguém, né? Ele falou, tô com meu filho. Meu filho me trouxe, irmã. Eu falei, cadê teu filho? Que eu não tô vendo ele aqui. Ele falou, não, ele não fica no culto, porque o filho dele não é crente. O filho desse irmão não é. Ele não é crente. Aí ele pegou e falou assim, enquanto eu fico aqui no culto, ele vai jantar, ele vai fazer alguma coisa, até da hora do culto acabar, ele passa e me pega. Eu falei, então tá bom, irmão não vai sozinho, né? Irmão não vai sozinho, não, irmão não vou. Fique em paz, tá bom. Vim embora pra casa, muito bem. Passou outro mês. Aí um dia a esposa dele com ele. A irmã é organista também, bem bonitinha a irmã, 70 anos organista. Ela era a única organista que tinha na comum deles lá. E ele cooperador de adulto, né? E aí, um dia, gente, ela falou pra minha amiga, tá? Foi pra minha amiga. Falou assim, eu não quero mais que o meu... E falou o nome do esposo. Fica indo pra lá. Eu passei tanta aflição na volta. Ele não estava enxergando direito. Ele passou para outra mão, que é a via de mão dupla, né? Ele passou para outra mão. E eu falei para ele, nossa, nós estamos na contramão. De repente ele conseguiu trocar. E eu vim de lá até aqui na nossa cidade, clamando a Deus. E falei, pelo amor de Deus, não vamos mais congregar lá. Agora eu falo para vocês, gente, meus amigos, sabe? Será que ninguém consegue entender que ele tem mais 70, já passou de 70, viajar 300 quilômetros para ir, 300 para voltar, fora de hora, na idade dele, nessas estradas que os carros aqui, gente, pelo amor de Deus, eles correm demais nas estradas, entendeu? O irmão com o carrinho dele, com a irmã, os dois de 70 anos, ele já passou de 70, sabe? Não é sempre que o filho pode estar trazendo o irmão aqui, não é sempre que o filho tem os seus compromissos, tem a vida dele, né? Não é sempre que dá para vir trazer o irmão. E depois disso, ele sempre continuou vindo esse irmão. Aí eu vou te fazer, vocês podem me fazer a pergunta, mas e aí, teve resultado? Sabe quantas vezes o japonês esteve no culto que esse irmão foi? Todas as vezes que o irmão veio de longe para atender o culto, eu estive no culto. Eu estive no culto sim, tá? Eu olhava e falava, cadê o japonês? Não veio. O irmão fazia essa viagem, 600 quilômetros, fora de hora, de noite, voltando de madrugada. Enfermo, tá? Não enxergando bem a estrada, não enxergando bem. O japonês não estava lá. E mesmo assim, o irmão tinha que vir, tá? Ai, gente, eu sou bem mais nova que o irmão. Às vezes eu vou ali no mercado e volto, gente, eu tô cansada. Agora imagina, você trabalhar, sair mais cedo do serviço, ou mesmo que você não trabalhou no dia de sábado, pegar sua folga e viajar 300 quilômetros, 600 quilômetros, no frio que é aqui, tá? Aí você liga o ar do carro condicionado, dá um sono, entende? Chega numa igreja, a pessoa que pediu o culto nunca mais foi. Ele foi uma vez, eu acho. Uma vez, mas os cultos continuou. Fazendo esse irmãozinho vir pra cá. Aí um dia eu falei, irmão, falei assim pra ele, irmão, por que o irmão continua vindo, irmão?
É uma alegria ter o irmão aqui, mas a gente fica preocupada com o irmão na volta. O irmão mora muito longe. Não tem como, irmão. Não é perigoso? E ele falou, não, eu venho com prazer, irmã. Eu venho com prazer. É um prazer, é uma alegria. Mesmo que ele não está aqui, eu venho. Meu Deus do céu. Eu falo pra vocês, gente, meus inscritos, sabe? Vocês são os meus amigos, sabe? Eu falo, eu tô passada. Eu fico passada com essa situação. Sabe? Eu não acho certo uma coisa dessa. Um irmão com mais de 70 anos viajar 600 quilômetros pra nada. Pra nada. Eu falo pra nada porque a pessoa que pediu os cultos, eles não estavam vindo. Eles não estavam vindo mais. Nem ele, nem a esposa dele, ninguém vinha mais na igreja. Em vez de falar pro irmão, em vez de falar assim, olha irmão, hoje, confirma com o testemunhado, sabe? Se vai vir ou não. Fazer o irmão vir de tão longe. Aí um dia eu fiz essa pergunta. Porque vocês que já me seguem, que já é meu inscrito, já sabe, né? Dá para vocês mais ou menos entender como é que eu sou, né? A minha personalidade. Um dia eu perguntei lá na igreja, pro ministério. Eu falei, olha, eu tenho vindo nos cultos aqui, no dia que é feito cultos em japonês, mas eu não vejo a pessoa que pediu o culto aqui, e o irmão vem de tão longe, de muito longe, às vezes doente, às vezes não, a maioria das vezes tá enfermo. Gente de 70 anos, pode ser que tenha irmão de 70 anos, 70 e poucos anos, que tá bem, que tá saudável, mas aqui, gente, o irmão não tá bom? Não tá. Tem um monte de probleminha da idade dele e tudo é muito dificultoso aqui no Japão, tá? Ainda mais para pessoa de terceira idade, sabe? E ele trabalhava no serviço, vocês não sabem, fazendo bloco. Vocês acreditam? Fazendo bloco, trabalhando no relento. Tá? E vim atender o culto aqui. Aí sabe o que respondeu pra mim? Sabe o que é? A gente não cancela o culto, mesmo que não tá vindo japonês, mesmo que não tem nenhum japonês aqui, a gente não cancela o culto por causa da mocidade. Porque a mocidade não entende muitas vezes as coisas no culto. Então a gente deixa o culto acontecer à noite em japonês por causa da mocidade. Agora vem a pergunta, para que serve a reunião de jovens? Para que serve a reunião de jovens, né? Sabe quanta mocidade congregava aqui, gente? Vou falar para vocês. Sim, umas 8 crianças, umas 5 moças. Um músico adulto, que eu posso dizer 18, 19 anos, e mais uma rapaziadinha, tudo assim, 12, bem pouquinho. O restativo não chega a 20. Agora, fazer um irmão viajar 600 quilômetros, tá? Por causa de mocidade, que tem um cooperador de jovem, que pode fazer explicação para criança em japonês, porque ele fala, não fala bem para um adulto, mas para criança fala. Entende? Fica aqui mais uma vez esse relato. Um dia o irmão quase morreu em acidente. Talvez o ministério não saiba, mas a própria esposa falou que não queria mais nem que ele viesse nem sozinho jamais, só se fosse com o filho. Porque a única vez que ela veio com ele, ela foi da viagem inteira de volta com medo, porque ele não estava enxergando bem a rodovia. Passava pelo outro lado da pista. Ai, gente. Você que tem pai, que tem mãe. Você já imaginou seu paizinho, sua mãe pegar uma estrada, viajar 600 quilômetros pra nada? É pra nada, gente. Eu sempre vou falar, pra nada. Eu não vi nada aqui acontecer. Só vi sabe, que poderia acontecer um acidente com o irmão. Mas eles não pensam. Eles não pensam. Eles pensam assim que as pessoas têm que estar disponível para eles, na hora que eles querem, na hora que eles precisam. E o coitado do irmão não sabe falar não. Sabe aqueles irmãos, né, que não sabe falar não. Não sabe falar não. Podia falar, mas não fala. Tá bom? Então ficou aqui mais uma vez um vídeo que eu cheguei aqui. Sabe, eu falo, você fala assim, né? Eu sempre vou me dirigir para vocês como você, né? Então, você vai falar assim, mas você é nova, tá sempre falando que tá cansada. Gente, eu trabalho
Eu tenho hora para entrar, mas eu não tenho hora para sair do serviço. Tá? Tem dia que eu chego só para dormir em casa. Então, eu vou falar para você. Eu fico cansada. Imagina eu ter que viajar 600 quilômetros uma vez por mês. E um dia ele estava sozinho. Não tinha filho, não tinha esposa, não tinha ninguém. Depois cada um vai para suas casas e o coitadinho vai seguir viagem sozinho. Aí, gente, põe a mão na consciência, sabe? Eu não sei. Eu não sei aonde que esse ministério vai chegar. Eu não sei. Até acontecer um fim trágico. Agora o irmão está com um problema seríssimo. Ele não virá mais atender os cultos. Vai ter que vir um irmão mais saudável, né? Mais novo, que possa fazer isso. Até onde eu soube, esse testemunhado, se é assim que eu posso falar, esse testemunhado, ele nem congrega mais. Nem congrega mais. Então ficou aqui esse vídeo, esse relato, mais uma vez uma denúncia, tá bom? Aqui para vocês, que vocês tiram a sua própria conclusão, né? Que não tem cabimento. Não tem cabimento até onde esses irmãos chegam, não pensando que o irmão pode correr até risco de vida, né? Na volta, na vinda para casa. E na época, a congregação não era nem oficializada. Gente, a congregação cristã do Brasil no Japão, ela acabou de nascer, tá? Oficialmente. Ela sempre foi clandestina aqui. Sempre foi clandestina. 30 anos clandestina. 30 anos clandestina. Agora conseguiu ser oficializada essa igreja. E quando estava sendo oficializada essa igreja, todo final do culto tinha que tirar foto das irmãs com véu na cabeça, que eu não sei para que isso. Se véu na cabeça, para foto, para levar para a prefeitura. Só podia mostrar todo mundo sentado lá. Toda vez que tinha culto era isso. E, enfim, né? E nunca que foi oficializada. Porque estava tudo uma farsa. Tudo uma farsa. Tá? Era tudo um cenário ali, a gente pagando de palhaço. Sabe? Era só faltava a gente pôr o nariz de palhaço e ficar lá na frente. Sentada para o povo tirar foto da gente. Na outra época, né? Daquele ministério que foi embora. Eles faziam tudo aquilo e não davam encaminhamento. E só pediam dinheiro porque gastavam nas traduções. Tudo mentira, nada era feito. Aí agora que mudou tudo e conseguiu oficializar, tá? Então, pessoal, é isso daí, tá? O irmãozinho quase morreu, o vozinho vinha atender os cultos. Ele veio uma vez, eu acho, ou duas que teve a pessoa e depois nunca mais a pessoa veio congregar. E nem sequer avisava, olha, hoje eu não vou congregar, né? Por favor, avise a pessoa que vem de tão longe. Não. Se ele avisasse, seria ótimo. Mas se ele não avisasse e os irmãos da localidade entrassem em contato com a família, a esposa dele, que é nossa irmã brasileira, para perguntar se eles estariam no culto, pouparia a vida do irmão. Né? A vida, e graças a Deus não aconteceu nada, mas a vinda dele para cá, a canseira, né? O dinheiro com certeza, como sempre eu já falei no último, num dos vídeos aí, que não sai da igreja, né? Não sai da pessoa, sai da igreja. Então, é complicado, né? Para eles é tudo muito fácil, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês, naquele vídeo do tênis que eu falei para vocês, eu esqueci de mencionar. Como o cooperador e o administrador, que é a mesma pessoa, tinha convidado o meu esposo mais um outro irmão, músico. Então o irmão falou assim, o músico falou assim, olha, a gente vai rachar gasolina. É bem longe esse lugar onde eles foram, né? Então meu esposo falou assim, bom, um abastece na ida, o outro abastece na volta, tá bom? O irmão convidou a gente, então a gente vai assumir a gasolina, a gente paga a gasolina. O irmão não deixou, falou de maneira nenhuma, ninguém vai gastar nada. Nós vamos tudo pela igreja. E os irmãos, na época, né? Ninguém sabia disso, gente. Que havia essa corrupção de dinheiro, né? Falou, não, irmão, é uma alegria para nós. Nós nunca viajamos aqui para fazer nada na obra de Deus. A gente nunca está fazendo nada. Então, agora a gente vai acompanhar o irmão nessa viagem. É uma alegria para nós, né? A gente vai, não precisa tirar da igreja. Não, não.
Meu esposo falou, irmão, mas a gente vai fazer isso, não precisa tirar da coleta. Ele falou, não, não deixou. Simples assim, não deixou. Não deixou pagar a gasolina, nem na ida, nem na volta. Se nem o café ele deixou, ele brigou e falou, vamos pegar um café lá na loja de conveniência que lá sai a nota, tá? Então, ficou essa partezinha para trás do outro vídeo que eu fiz aí, tá bom? Que eu fiz, o nome do vídeo é Me Dá um Dinheiro Aí, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Hoje minha filha amada veio hoje almoçar comigo, veio de longe, veio de Tóquio, veio almoçar aqui. Nós saímos, fomos comer comida peruana, a gente ama comida peruana, que é muito caliente, o tempero deles, né? E aquela música latina gostosa. Enfim, né, gente? Uma delícia. Então, agora eu vou entrar, tá bom? E curte, deixe seu like, se inscreva no meu canal se você tá passando por acaso aqui a primeira vez, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo. Agora eu vou começar a falar bastante isso, tá, pessoal? Que eu vou precisar bastante da força de vocês, porque já chegou aqui no meu país, no Japão, que eu tô fazendo as denúncias e que eu tô dividindo a irmandade, né? Que o espírito tá me tomando, sim, o espírito de falar a verdade tá me tomando, né? Então, por isso eu vou começar a pedir para vocês, compartilhe o meu vídeo, no Brasil, aonde você estiver. Eu quero que saibam, eu saí da congregação cristã por vários motivos, vários. Um dia eu quero falar também o que aconteceu, assim, que me deixou imensamente triste, aonde eu juntei tudo, falei, não, agora é a hora de eu sair. Tá bom? Eu tô contando, cada semana eu conto um vídeo, cada semana eu faço um vídeo. E aqui a gente vai vivendo. Eu tô aprendendo, gente. Sabe, eu quero dividir com vocês, assim, uma parte. Eu vou chegar até perto da câmera. Eu quero dividir uma parte com vocês que depois que eu saí da igreja, eu tenho impressão, assim, que eu tô mais perto de Deus ainda, que eu tô chegando mais perto, porque pelo menos é eu e Deus, eu não tenho que ficar ouvindo coisas de pessoas que me atacaram, que me ofenderam, que fizeram coisas ruins pra mim. Eles falam tudo em nome de Deus, sabe? E eu sei o quanto eu preciso. Eu sei muito bem o quanto que eu preciso de Deus. Eu sei o quanto que eu preciso do Senhor. Eu sei, eu preciso muito, sabe? Então, gente, eu não saí da igreja e virei uma pessoa revoltada, não. Eu saí da igreja, mas a cada vez que eu penso em Deus, eu falo, Senhor, cuida de mim e me ajuda. Tá bom? E é assim que você deve pensar. Se você está querendo sair da congregação, saia. Porque o Senhor Jesus não está mais nesse lugar. Ele não está. Ele não está. Infelizmente. Não tem algum lugar escrito, quando eu sair do meio de um povo, quando eu não estiver mais no meio desse povo, eu vou encontrar um povo que me serve, que vai me adorar em espírito e em verdade? Gente, eu sou péssima para falar parte da Bíblia. Eu não sou de falar coisa de Bíblia porque eu não sei, entendeu? Não sei onde está escrito, nem sei como tá escrito, sabe? Não é muito a minha praia ficar lendo a Bíblia assim, mas eu sei que tá escrito, entende? Então, o Senhor habitou lá na congregação, mas hoje Ele não está mais. Tem umas pessoas de Deus lá, tem sim. Eu sempre vou ressaltar isso, mas o Senhor Jesus não está mais na congregação. Se você tem dúvida de sair ou de ficar, eu tomei a atitude de sair a vida inteira. Eu nasci na congregação. Eu tô falando isso quase todos os vídeos porque tem muito inscrito novo aqui, né? E que venham mais, sabe? Mas eu tô feliz, tô bem, tô me sentindo liberta de um jugo que colocavam em mim, sabe? E agora eu posso ser eu mesma,
euzinha mesma, porque as pessoas gostam muito de cuidar da nossa vida dentro da igreja, não gosta? Gosta muito de cuidar. Então aqui a gente serve a Deus na medida do possível, né? Não querendo aparecer jamais e só pedindo a misericórdia de Deus, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. O frio tá ficando cada vez pior, tá bom? Espero poder estar com vocês mais uma semana. E eu fico muito contente quando eu vejo que vocês estão gostando dos meus vídeos, tá bom? Fico muito feliz mesmo. Deus abençoe a todos, um forte abraço, um grande beijo e até a semana que vem.